Que a graça, a paz e o amor de Cristo Jesus sejam conosco neste momento, quando queremos meditar em Sua palavra, a palavra que vem ao nosso coração e mente. Amém. Aprender a investir, a planejar, é algo que acompanha a vida de todas as pessoas. Quem sabe o primeiro investimento que a maioria de nós tenha feito na sua vida tenha sido lá quando crianças ainda. Quem de nós aqui teve um cofrinho em que nós guardávamos algumas moedas ou algum dinheiro ganhado de alguém? Um bom número. Essa talvez tenha sido a nossa primeira experiência com investimentos. Nós guardamos, reservamos um certo valor e que provavelmente teve um fim específico, tinha um objetivo com esse dinheiro guardado, com esse dinheiro investido. Se alguém não teve essa experiência, certamente teve outras ao longo da vida. Vamos pensar num segundo exemplo. Você se lembra o que fez com o seu primeiro salário? Se lembram ainda? Talvez alguns compraram logo alguma coisa que queriam ou guardaram uma parte. Quando a gente pensa também em investimento, podemos pensar sobre como é que nós administramos a nossa vida hoje. Alguns bem jovens, iniciando a sua vida financeira, outros, quem sabe, bem perto da aposentadoria. O quanto você tem investido pensando na sua vida? Todo esse assunto, falar sobre investimento, talvez a gente pense, isso é assunto para se falar na igreja, no culto? Quem é o pastor para falar sobre investimento? Acho que não é a melhor pessoa. Mas, de certo modo, é o que Jesus quer falar conosco hoje. Dentro da leitura que nós vemos fazendo como igreja do Evangelho de Lucas, hoje nós iniciamos uma nova sessão, o capítulo 16. E Jesus, o Mestre, ele agora faz uma pequena pausa no seu diálogo, nas suas parábolas aos fariseus, aos mestres da lei. E esse texto que nós ouvimos hoje, essa história, ele se dirige aos seus discípulos, aos seus seguidores. As pessoas que acreditavam em Jesus, caminhavam com Ele, pessoas parecidas conosco. Também estamos aqui reunidas, juntas de Jesus, para o ouvir. Jesus conta uma história, uma parábola. Eu vou dizer que não é uma parábola tão simples de ser lida, compreendida. E que traz algumas dúvidas, talvez, para quem ouve essa história. Ela é conhecida como a parábola do administrador infiel. Ou quem sabe um outro título, um outro adjetivo, uma qualidade que poderíamos dar a esse administrador seria o administrador esperto, o administrador prudente, porque esse é o foco que Jesus quer dar na história quando Ele conta essa parábola. Esse segundo adjetivo, essa segunda qualidade do administrador. Vamos conhecer, vamos esclarecer alguns pontos dessa história. A primeira coisa que o texto nos mostra é que esse administrador, ele era infiel na sua administração, nos seus negócios. Ele prejudicava o seu patrão, ele desperdiçava, ele era um esbanjador dos bens do seu patrão. A mesma palavra para o filho pródigo em Lucas 15. Aquele filho que gasta toda a herança do pai e vai embora. Também é assim esse administrador, ele esbanja, ele gasta o dinheiro do seu patrão como se fosse dele, de forma ruim. Ele tem essa mesma qualidade, o mesmo defeito, esse mesmo adjetivo. O texto diz que o patrão, o senhor desse empregado, ele fica sabendo do que está acontecendo, dessa má administração, e ele então chama o seu funcionário, ele chama o administrador para prestar contas agora. E aí logo o administrador percebe que ele vai perder o seu emprego, que ele vai ficar no olho da rua. E ele pode
começar a pensar na incerteza do seu futuro, no que ele vai fazer dali para frente. O que é que ele vai fazer agora? A carta de demissão dele já estava assinada. Diante do seu patrão, parece que não há o que fazer. Mas aí ele pensa rápido. Ele vai lá e, se eu não posso resolver com o meu patrão, eu vou resolver com os outros. Ele vai em busca daqueles que deviam ao seu patrão e ele reduz as dívidas dos devedores. Se você deve 100, anota 50. Se você deve 1.000, coloca 800. Eu te ajudo, você me ajuda e estamos tudo kit, estamos legal. Ele faz isso para conquistar amigos. Ele age por esse interesse, ele age no presente pensando no seu futuro. Ele está investindo, talvez de uma forma errada, nós diríamos. Porque ele sabe que quando ele for demitido, que ele ficar no olho da rua, essas pessoas vão ter uma conta com ele. Elas vão ter que devolver esse favor. Ele é esperto no que faz. E aí, dentro de toda essa maracutaia que acontece, o patrão descobre. E o que ele faz? Ele elogia o administrador. E aí a gente pode pensar, como assim? Ele está elogiando esse cara mau, esse cara corrupto? Ele elogia, mas não é pela corrupção ou pelo ato em si. O elogio dele vem por causa da esperteza, da prudência, da capacidade de agir com rapidez diante daquela situação. E aí, quem sabe, para nós ilustrarmos um pouco a respeito desse elogio, do que ele quer dizer, vamos pensar assim: quando a gente vê uma notícia na internet sobre uma quadrilha que assaltou um banco, ela foi lá, talvez cavou um túnel, mirabolou tudo assim, ficou perfeitinho, eles conseguiram roubar o banco assim de uma forma perfeita. A gente diz, esses caras são bons, eles foram espertos, eles são bons no que fizeram. É claro que a gente não está elogiando, a gente não está louvando o ato em si, a gente concorda que roubar é errado, mas a gente tem que concordar que toda essa artimanha foi bem planejada, ela teve um bom investimento. Um exemplo mais concreto e visível disso, aqueles que talvez assistiram a série La Casa de Papel. Quem assistiu? Uma boa parte também, né? A gente se vê em certo momento do lado dos bandidos, do lado dos ladrões, porque a gente olha e pensa, os caras são bons, eles são espertos. É isso que o patrão está elogiando, a esperteza que o seu administrador agiu. A parábola ela vai até o versículo 8, essa primeira parte do texto. E ainda bem que dali em diante Jesus traz agora algumas explicações e aplicações, o que nos ajuda a também compreender então esse texto e aplicar ele para a nossa vida, para a nossa realidade hoje. Jesus enfatiza, ele coloca muito claro diante dos seus discípulos que as pessoas deste mundo, os filhos das trevas, eles usam de inteligência e de estratégia para garantir um bom futuro terreno. Então, Jesus diz assim, ele faz essa comparação: quanto mais nós, filhos da luz, filhos de Deus, também deveríamos ter essa sabedoria, deveríamos ter essa esperteza para lidar com o que é eterno. Aqui Jesus está falando sobre administração e investimentos que nós deveríamos estar sendo prudentes em fazer. E aí vamos olhar um paralelo do texto. O administrador, ele buscava as casas de amigos que pudessem o acolher. Nós somos chamados por Jesus a buscar os lares eternos, uma vida que não tem fim. Ele agiu para garantir alguns anos de tranquilidade,
porque ele não quer fadigar sobre o seu suor, o seu trabalho na terra, e nem pedir esmolas. Ele busca uma aposentadoria para a sua vida aqui. Mas Cristo, Ele nos chama a pensar num plano de vida muito maior, num investimento melhor, numa aposentadoria celestial, vamos chamar assim, na eternidade com Deus, não em casas de amigos nesse mundo, mas no novo céu e na nova terra que Deus tem preparado para nós, os lares eternos. E como é que tudo isso fala conosco hoje? Porque é que, além dos investimentos, planejamentos, metas, que talvez muitos de vocês tenham que trabalhar durante a semana, por que a gente tem que ouvir sobre isso também hoje? Porque a gente precisa saber investir naquilo que mais importa, na nossa fé, na nossa relação com Deus. O profeta Amós, o texto que foi lido, lá ele denuncia aqueles que manipulam medidas, que exploram os pobres e que são pessoas que só pensam no lucro, só pensam em si mesmos. A palavra de Deus mostra que muitas vezes o coração humano, ele se apega tanto ao dinheiro que ele chega a esquecer da justiça, do amor e da misericórdia pelo próximo. E Jesus, ele faz companhia ao profeta Amós, quando ele também denuncia o pecado dos fariseus, lá nos últimos 2 versículos do texto do Evangelho, em que, ao ouvir essa história, os fariseus zombaram de Jesus. E então Jesus diz que eles fazem isso porque eles amam o dinheiro. Jesus revela ali o pecado, a idolatria que eles cometiam. Eles amavam as riquezas desse mundo. E é a respeito disso que Jesus está nos alertando hoje, nesse texto. É a respeito disso que Jesus quer ensinar a cada um de nós. A termos muito claro, diante de nós, diante das nossas vidas, que o melhor investimento que nós podemos fazer é aquele que é feito no reino de Deus, não no reino desse mundo. Devemos também investir nesse mundo, cuidar das coisas que Deus aqui nos dá. Mas mais importante do que essas são as coisas eternas. E quando Jesus fala sobre usar as riquezas desse mundo, Jesus fala disso com um fim, com uma finalidade, tem um propósito nisso que Jesus diz. É para que sejamos recebidos no lar eterno. Jesus está falando sobre administrar, sobre investir bem, tudo isso que Deus nos dá nesse mundo, de modo que não nos tornemos prisioneiros delas, ou que nos transformemos coisas boas em coisas ruins, em coisas más. E aí podemos agora pensar e refletir um pouco em tudo que Deus nos dá, para nós administrarmos, nós cuidarmos, nós investirmos. Pense na sua própria vida, pense no seu tempo, na sua família, nos seus bens, nas suas posses, no seu dinheiro. Pense na sua fé. Todas essas coisas são de Deus e Ele nos concede elas a cada novo dia. Deus nos dá essas coisas para cuidarmos dela, para investirmos nessas coisas. Como é que você tem cuidado delas? O quanto você tem investido? Nós precisamos estar bem cientes de que é necessário cuidar bem de cada uma destas coisas. E dentro dessa reflexão que cada um de nós pode fazer, e eu olho para mim também, eu creio que nós possamos concordar, se olharmos com sinceridade, e a gente vai ver que muitas vezes nós não temos sido bons administradores.
Não temos sido os bons investidores das dádivas de Deus. Deus nos confia dons, tempo, recursos, oportunidades, vocações, tantas coisas. E quantas vezes nós desperdiçamos ou aproveitamos mal essas coisas que Deus nos dá? Talvez porque pensemos apenas em nós, talvez porque nós pensamos apenas no presente. E aí sim nós vamos fazendo uma má administração. Nós não pensamos no futuro e naquilo que é eterno. A lei de Deus, ela nos coloca diante do espelho, diante de um balanço para uma prestação de contas. E também nós então somos infiéis. Nós somos maus investidores espirituais, nós somos preocupados mais com a aposentadoria, com as coisas daqui, do que com as coisas eternas. É verdade. Mas aí sempre vem aquilo que é a boa notícia do Evangelho. Se por um lado a gente investe mal, a gente administra mal, Deus é um bom investidor. Deus investe bem. Não de acordo com a visão do nosso mundo, porque o mundo ele olha para o que Deus faz e ele vai chamar isso de loucura. O mundo vai ficar escandalizado com a obra de Deus. O mundo fica chocado com o investimento que Deus faz. Deus investiu aquilo que Ele tem de mais valioso por outra coisa que talvez vale tão pouco. Essa é a verdade. Esse é o Evangelho. Que o maior investidor é o próprio Deus. Ele investiu em nós, seres humanos, miseráveis, pecadores, quando nós não valíamos nada, quando nós éramos os seus inimigos. Ali Deus investiu em nós. Ali Ele pagou o preço mais alto, o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Esse é um investimento que Deus faz. Enquanto nós buscávamos moedas passageiras, Deus comprou a eternidade. Em Cristo nós recebemos perdão e uma vida nova. Em Cristo nós recebemos uma herança incorruptível, que não é apenas para esse mundo, mas para toda a eternidade. Nós somos as pessoas mais ricas do mundo, porque nós temos aquilo que dinheiro nenhum pode comprar: o amor de Deus, a graça, o perdão. Esse é o melhor investimento que nós podemos fazer. Investir em nossa fé, investir em nossa relação com o nosso Salvador Jesus, tal como Ele investe cada novo dia em nossas vidas. Tal como a cada novo dia Deus nos chama a olhar para o seu amor e viver mais um dia com Ele. E é por isso que Jesus nos chama hoje a sermos bons administradores, bons investidores. Não porque isso nos salva, mas porque nós já fomos salvos. Ele nos convida a usar tudo o que nós temos, nosso tempo, os nossos recursos, os nossos dons, as nossas vocações, todas as coisas que Deus concede, como um investimento no reino, em que nós podemos ajudar o próximo, nós podemos sustentar a missão, anunciar o Evangelho, viver em fé no nosso dia a dia, a boa relação com as pessoas, onde Deus nos envia ao mundo a cuidar e amar das pessoas. E acima de tudo, Jesus nos lembra que o melhor investimento não vai estar no que nós fazemos, mas naquilo que já foi feito, naquilo que já foi investido, naquilo que já foi pago. Isso foi feito na cruz. Queridos irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham, o dinheiro ele pode comprar amigos para esta vida, mas só Cristo comprou a nossa eternidade. Ele é o melhor investimento. E quando nós colocamos nosso coração nele, a nossa vida se torna plena, tanto aqui
quanto na eternidade. Que todos os dias, a cada novo dia, nós possamos lembrar que Deus ofereceu tudo para que Ele pudesse nos ter, nos possuir. Que nós possamos também investir as nossas vidas como um sacrifício agradável a Deus, sabendo que esse é o melhor investimento que nós podemos fazer. Amém.